Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana. Você já pegou sua Bíblia? Olha a minha aqui, ó. A minha Bíblia está aqui já a postos para nós termos mais um culto hoje. E eu gostaria de começar com uma oração. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigada por cada criança, por cada pessoa que está assistindo esse culto junto comigo. Eu te peço que o Senhor nos dê um tempo muito gostoso de comunhão e adoração a Ti e que nós possamos crescer a cada dia mais em graça e sabedoria na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E agora é revisão da semana passada. Vamos lá? Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e eu vou relembrar o versículo que a tia Vanessa ensinou pra gente na semana passada. Quem aí se lembra? Levanta a mão. Ah, tem gente que lembra! Que legal! O versículo está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31b, e fala o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos falar mais uma vez? Atos 4, 31b. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, igual a Maria da nossa história missionária. Ela era muito corajosa, né? Você lembra o que aconteceu com ela? O rei Eio Honestidade VII emprestou uma canoa para Maria ir para a aldeia Ekenji, na região de Ocoiongo. O cacique Edem tinha preparado uma choça, que era um tipo de casa simples de palha, para receber Maria. Ela conheceu Maeme, a irmã do cacique Edem, e se tornaram grandes amigas. Maeme enviava mensagens para Maria, e ela ajudou no resgate de vários bebês gêmeos. A Maria realizou o primeiro culto a Deus na aldeia com as crianças. Os adultos tinham saído para um funeral. E quando o cacique Edem voltou, ele deu uma choça maior para Maria. E um garotinho chamado Ipke se ofereceu para ajudá-la a limpar o local. No dia seguinte, Ipke recebeu um castigo por ter ajudado Maria. Derramaram óleo quente em seus braços. Maria cuidou dele e orou a Deus, pedindo que o povo abandonasse seus costumes pagãos. Em outra ocasião, alguns mensageiros de uma aldeia distante foram buscar Maria, a pedido do cacique Okur, que estava muito doente. Maria orou a Deus, pedindo por cura, e o cacique sarou. E ele então pediu para Maria ensinar na aldeia sobre o livro de Deus, que era a Bíblia. Um dia, um outro cacique, chamado Nidiri, e os seus homens foram lá em Ekenji e começaram a brigar. Eles tinham bebido muito. Maria segurou o braço do cacique e disse a eles para voltarem para a aldeia deles. A Maria ela ensinava a Bíblia para os nativos, mas muitos ainda acreditavam em bruxaria e faziam coisas que não agradavam a Deus. No meio do caminho de volta, eles viram uma casca de coco com plantas podres e ficaram com medo. Maria chutou o feitiço para muito longe. Depois, o cacique Nidiri ameaçou entrar em guerra contra o cacique Edem. Maria orou, pediu a Deus que a ajudasse, e Deus livrou a todos de uma guerra sangrenta. Maria construiu uma casa de tijolos para morar, junto com a ajuda de todos os moradores de Ekenji. O cacique de Itaco, que era uma outra aldeia, construiu também uma igreja. Maria ficou muito feliz quando ela viu aquela igreja. Ela tinha recebido uma caixa de roupas da Escócia e deu aos nativos para que eles pudessem usar e todos celebrarem juntos o primeiro culto a Deus. Olá! Chegou o momento da memorização de versículo.
Vamos ver se você acha aí na sua Bíblia rapidinho, hein? É um desafio para você achar bem rápido o livro que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Esteja com a sua Bíblia aí. Se você precisar, você dá uma pausada no vídeo, tá? Pausa para você procurar. Mas o desafio é para que seja rápido. Então, você tem que procurar aí e achar o mais rápido possível. E depois a gente vê como é que você foi. Antes de falar qual que é esse livro, eu vou dar uma dica, que está no Novo Testamento. Ajuda bastante essa dica, certo? Porque a gente tem uma parte da Bíblia que está no Antigo Testamento, que é o começo dela, a primeira parte, e a segunda parte é o Novo Testamento, que começa com o Evangelho de Mateus. E depois seguem outros livros também. Então, vamos lá? Vou falar aqui para você, se precisar você pausa o vídeo e depois você volta para a gente continuar. O livro de hoje é Romanos. E aí? Como é que você foi? Se você não tiver achado ainda, pausa esse vídeo, tá bom? Para prestar atenção aqui em mim depois. Como é que você foi nessa busca? Você achou rápido? Mais ou menos? Demorou muito? Bom, se você achou rápido, significa que você está abrindo a sua Bíblia mais de uma vez. Não só aqui no culto, nos cultos que você tem assistido aqui com a gente, mas tem aberto sua Bíblia durante a semana, procurado conhecer mais sobre Deus, porque Deus se revela por meio da Bíblia. Ele inspirou homens para escreverem para que nós pudéssemos conhecê-lo, certo? Se você demorou, não foi muito rápido, você precisa abrir mais a sua Bíblia, tá bom? Você pode aí nessa semana se desafiar a isso, desafiar a lembrar de ler um pouquinho por dia a sua Bíblia, tá bom? Bom, então, já sabemos que o nosso versículo de hoje está no livro de Romanos. E agora eu vou falar para vocês que o livro de hoje fala, o versículo de hoje fala sobre pés. Vocês acreditam? Olha esses pés aí que está na tela. Você achou algum desses pés bonito? Você achou algum aí que é feio? O que você acha? Vocês sabiam que o versículo de hoje, que a gente vai conhecer daqui a pouco, fala sobre um tipo de pé, um tipo específico, hein? É um tipo de pé que é bonito, que são belos. Existe isso sim na Bíblia, a gente vai conhecer agora. Olha só. O versículo, ele está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 15. O capítulo é aquele número maior, certo? E o versículo é aquele número menor. Então, Romanos 10, 15, fala assim: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 15. Olha só, não é que fala de pés mesmo? Aqui tem duas partes esse versículo, né? No começo fala, como pregarão se não forem enviados? Como é que alguém vai pregar, vai anunciar a mensagem de Jesus, a mensagem de que Jesus vive, ele morreu por nós e ele ressuscitou? Como é que vão pregar essa mensagem se ninguém for enviado? Se não tiver alguém que vá anunciar, que vá falar. E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Está falando aqui que a pessoa, aqui está falando do pé, né, que é bonito, está falando da pessoa que se propõe, dos mensageiros de Deus que vão anunciar as boas novas. As boas novas é o evangelho, certo? Que é a mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou. E nós também podemos morrer para os nossos pecados e ressuscitar um dia com Jesus, se a gente entregar a nossa vida para ele, certo? Bom, então, esse é o versículo de hoje. Vamos praticar um pouco agora? Quero que pratique comigo. Quem está assistindo junto com alguém. Tem alguém junto aí no cômodo que você tá, não na casa, hein? Tem alguém aí junto com você no cômodo.
Você está assistindo com alguém? Então você vai repetir comigo, tá bom? 1, 2, 3. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 15. Certo? Conseguiu falar junto? Agora, eu quero que repita comigo todo mundo que já almoçou. Você já almoçou? Então, se você já almoçou, você repete comigo esse versículo, tá bom? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 15. Muito bem. E agora eu quero que repita comigo quem está sentado. Acho que a maioria deve estar sentado, né? Vamos lá. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 15. Bom, agora a gente já sabe o tipo de pé que a Bíblia acha bonita, que Deus acha bonito. Que são os pés das pessoas que anunciam a mensagem, que compartilham com as outras pessoas. Pode ser um vizinho, pode ser um amigo da escola, um familiar, um primo, um irmão, qualquer pessoa. Se você compartilha a mensagem, aquilo que Jesus colocou no seu coração, com essa pessoa, você tem um pé bonito. Você é considerado um mensageiro de Deus. E Deus, claro, que se agrada muito disso. Certo? Então, esse é o nosso versículo. Lembra de marcar ele na sua Bíblia e escrever, se você já sabe escrever, escreve ele para você realmente memorizar e guardar essa palavra no seu coração. Tá certo? Até a próxima, pessoal! No culto da semana passada, a Núbia contou pra gente mais um pedaço da história de Maria. Quantas aventuras ela viveu, né? E ela tinha ganhado uma casa lá em Ocoiongo. E depois de 2 anos que ela estava lá, aquela região, que era conhecida por ser muito feroz, inexplorada, passou a ter várias pessoas que adoravam ao Deus verdadeiro. Mas a Maria, ela estava muito cansada de tanto correr de um lado para o outro. E a missão em Calabar sugeriu que ela voltasse para a Escócia para ficar um tempo descansando. Era o ano de 1890. E depois, quando ela já tinha decidido que ia voltar, ela estava andando ali na região com alguns dos gêmeos que ela havia resgatado, quando de repente eles ouviram um barulho esquisito. Era um leopardo que estava andando atrás deles. A Maria podia até sentir o bafo dele no pescoço. E ela começou a orar. Ó Deus de Daniel, protege-nos aqui, livra-nos desse mal. E de repente o animal que estava ali perseguindo eles foi embora. Maria ficou pensando, puxa vida, como é que eu vou voltar para a Escócia e deixar tudo isso aqui? Como é que eles vão fazer? De volta à Escócia, Maria falou em muitas igrejas e as pessoas iam de longe para ouvi-la. Ela foi provavelmente a missionária mais famosa da Escócia naquela época. Maria pedia às pessoas, principalmente para as mulheres, que fossem ao campo missionário ajudar. Vocês não precisam falar francês, tocar piano ou bordar. Se você puder amar as crianças e trabalhar com suas próprias mãos, venha e ajude. Onde estão os soldados do Senhor Jesus Cristo? Quando a rainha precisa de soldados, muitos homens. Quando a rainha precisa de soldados, milhares dos nossos melhores homens se oferecem. Onde estão os soldados do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos? Depois de 1 ano que Maria tinha ficado na Escócia, ela voltou para Ekenji. E assim que ela chegou, corre, Má, corre! Tinha 2 tribos que iam lutar por causa de algumas terras. Maria enviou um mensageiro na frente para dizer que ela estava a caminho e que os caciques estavam proibidos de fazer qualquer guerra até ela chegar. Ela tinha uma estratégia. Pegava um pedaço de papel, escrevia algumas palavras em inglês, enrolava e mandava lá para o local onde estava tendo
a disputa. E aqueles caciques pegavam aquele papel, parecia ser importante, passavam de mão em mão, e enquanto isso, Maria chegava. Nesse dia, ela viu onde que estava a briga e ela resolveu que ia levar um pacto de paz e que ia resolver aquela situação. Ela foi sozinha pela selva, levando uma bolsa de tecido. E ela até falou para uma amiga, sabe? Eu sento e costuro um pacto de paz, para que eles não vejam como as minhas mãos estão tremendo. Um pacto de paz podia ser uma situação muito delicada. Quando Maria chegou, muitos caciques estavam sentados em círculo em uma clareira da selva, debaixo de grandes barracas. Cada um tinha em sua companhia 40 ou 50 guerreiros com espadas e rifles carregados. Todos estavam tensos. Orando por sabedoria, ela tirou o tecido da bolsa e com calma se acomodou no círculo. Todos ficaram calados enquanto Maria cumprimentava cada um dos caciques. Porém, a peleja poderia surgir a qualquer momento. Dizer uma palavra errada, naquela hora, transformaria o pacto numa batalha. Enquanto fazia algumas perguntas e dizia algumas palavras engraçadas, Maria percebeu que os caciques relaxaram um pouco. Por fora, ela estava séria, mas por dentro ela estava com medo. Eu acho que esse pacto de paz não vai durar muito tempo. Parece que eles vão começar a atirar a qualquer momento. Se por acaso começar um tiroteio, eu vou me esconder dentro do tronco dessa árvore aqui. Ela tinha até visto já uma árvore ali perto para ela se esconder. E eles ficaram o dia todo embaixo do sol. E a Maria ficou lá costurando, fazendo comentários, escutando os dois grupos, sem água, sem se alimentar. E quando começou a escurecer, cada grupo tinha falado sua opinião. E a Maria ficou em pé e anunciou o veredito, como um juiz. Já que a briga era por terras, ela falou para que esses homens que estavam do lado direito dela fizessem um mapa do terreno, desenhassem no chão um mapa e falou: vocês preferem traçar uma linha dividindo o terreno ou vocês preferem escolher qual vocês querem? E aí eles falaram: não, a gente prefere traçar a linha. E aí fizeram no mapa, fizeram todo o tracejado e depois ela virou para os homens que estavam do seu lado esquerdo e falou: agora vocês vão escolher qual lado vocês querem ficar. Quando eles olharam aquela solução do mapa desenhado, eles ficaram muito felizes. Agradeceram a Má Branca e falaram: puxa vida, você foi muito justa e muito habilidosa. E todos começaram a rir, se despediram como bons amigos e a guerra não aconteceu. Naquela noite, a Maria voltou sozinha para sua casa, uma viagem comprida, cansativa. Apesar da casa em Ekenji ser linda, ter um prado ao redor, um jardim e às vezes até 9 bebês em cestas, ela estava muito decepcionada, Maria, porque ninguém da Escócia tinha ido ajudar. Ela decidiu ir até Pueblo Duque, pedir ajuda para os missionários de lá. Mas quando ela chegou e viu a situação dos missionários, como eles estavam cansados, doentes, alguns tinham até morrido, ela voltou a Ekenji, sem falar uma palavra sobre a sua necessidade. E ela escreveu uma carta para a Escócia. Tudo está escuro, exceto lá em cima. A fé de Maria em Deus era inabalável. Os caminhos de Deus são seguros e firmes. Maria sabia que ia precisar continuar sozinha, mas ela ficava feliz em ver a transformação da vida das pessoas. Apesar de eles ainda beberem nos funerais, já não matavam as esposas e nem os escravos. Eles haviam entendido que a vida humana era muito valiosa, mesmo a vida de um bebê gêmeo. O povo agora plantava, recolhia as colheitas e ganhava dinheiro vendendo o que sobrava. Maria dava aulas nas classes em Ekenji de manhã e nas classes de Itaco à tarde. As duas tribos estavam muito orgulhosas porque ela tinha ido viver no meio deles. Ela implantou um sistema de lei e ordem lá em Okoyongo. Uma vez, como um castigo, ela tirou a arma de um homem que estava bêbado e falou para ele: eu não vou devolver. Durante 8 dias ele foi pedir a arma e ela não devolveu.
E no final desses 8 dias ela falou para ele: se eu ver você novamente causando problemas aqui, eu vou quebrar essa arma em pedaços. Numa outra vez, um guerreiro muito forte foi procurar Maria, porque ele falou: alguém fez uma bruxaria contra mim. Na boca do meu estômago ele estava com muita dor. Ele sentou em cima de um tronco de árvore e começou a chorar como uma criança, de tanta dor que ele estava sentindo. Maria parou do lado dele com um vidro de óleo de rícino, que era um tipo de remédio, bateu no nariz dele com uma colher e falou para ele abrir a boca, mas ele não quis abrir. Então ela deu um tapa na orelha dele e o guerreiro abriu a boca, tomou o remédio e ficou melhor. Um escocês, o Sr. Cláudio MacDonald, foi nomeado cônsul-geral de Pueblo Duque. Os missionários ficaram muito alegres com a sua colaboração e apoio. Maria teve a oportunidade de conhecê-lo. Vou enviar soldados ao território de Ocoiongo para fazer cumprir a lei, ele disse. Continuou ouvindo histórias de crimes e de guerras tribais. Maria protestou. É muito cedo para fazer isso. As pessoas não compreenderão por que motivo vão ser castigadas pelos seus costumes. Poderiam se rebelar contra o Senhor e destruir todo o trabalho que consegui fazer. O Sr. Cláudio disse com voz severa: minhas ordens são para enviar um vice-cônsul a Ocoiongo. Mas então ele sorriu e disse: Maria, vou enviar você. Você pode dirigir o distrito como melhor lhe parecer. Será uma funcionária do governo com um salário. Maria era agora vice-cônsul da Rainha Vitória do Império Britânico. Ela voltou para Ocoiongo e explicou a todos sobre as suas novas funções. Ela passou a viajar pela região, escutando as reclamações, decidindo os problemas e dando as suas sentenças. Na sua casa, lá em Ekenji, as refeições eram servidas todas as horas do dia ou da noite, porque a Juanita nunca sabia quando Maria ia estar em casa. Ela recebia muitas chamadas de emergência. Às vezes ela precisava sair no meio da noite para resolver problemas, para evitar guerras, acalmar brigas. Um domingo de manhã, quando ainda estava muito escuro, uma visita chegou e a Maria se desculpou com ela. Ai, desculpa que eu fiquei na cama até tarde. É que eu estava lendo a Bíblia. Era 5:30 da manhã. Você acredita? E naquela região, apesar de tudo que Maria estava fazendo e do poder de Deus para transformar as vidas, ainda tinha algumas pessoas que não queriam entregar as suas vidas a Deus. Maria ouvia falar de algumas mulheres bandidas que ficavam pela região na selva roubando. E um dia essas mulheres foram lá na porta da casa da Maria pedir bebida e falaram para ela que se ela não desse, elas iam colocar fogo na casa. Eu não tenho bebida. E mesmo se eu tivesse, eu não daria para vocês. Mas se quiserem uma boa comida quente, podem terminar de passar gesso nas paredes da escola. Aquelas mulheres não estavam nem conseguindo acreditar no que elas estavam ouvindo. O quê? Você acha que a gente vai trabalhar para você? A gente pode te dar um tiro, isso sim. E Maria respondeu com muita tranquilidade: se vocês atirarem em mim, não vão ter nada para comer. As mulheres ficaram tão espantadas com a coragem de Maria que elas até pararam assim um tempo. Uma olhou para a outra e elas foram colocar gesso na parede. E quando elas terminaram, a Maria tinha preparado uma refeição deliciosa para elas, com plátanos fritos, mandioca, coco e peixe assado. Que delícia! Você gosta de peixe assado? Eu gosto muito. E essas mulheres, depois de um tempo, perceberam que elas gostavam daquela má branca. Pequena, mandona, mas que era alguém que tinha o amor verdadeiro de Jesus no seu coração. Teve um dia que a Maria estava tomando café da manhã e, de repente, bateram na porta da casa e deixaram um cesto com 2 bebês gêmeos. A Maria criou um total de 51 bebês ao longo da sua vida missionária. E ela fazia muitas viagens de barco pela região, nos rios, navegando, e um dia ela estava numa canoa com alguns remadores e, de repente,
um hipopótamo enorme saiu do rio e abriu a boca. Os remadores gritaram de medo quando eles viram aquela boca enorme aberta. Maria pegou uma folha bem grande, deu um golpe no nariz do hipopótamo e colocou aquela folha dentro da boca dele. E ele desapareceu no meio da água do rio. Um tempo depois, o Sr. Cláudio MacDonald encontrou Maria e disse a ela: "Você está fazendo mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Você está trabalhando aqui nessa região da África mais do que qualquer um, e por isso eu vou aumentar o seu salário." A Maria ficou feliz, mas ela recebeu uma outra notícia que deixou ela mais feliz ainda. Um missionário voluntário iria ajudá-la, o Sr. Ovens, que além de tudo era carpinteiro. Poderia ajudá-la a construir a escola, a reparar coisas que precisassem, e ela ficou muito feliz com essa notícia. Enquanto eles estavam construindo um dia uma casa lá na missão, mais uma vez um nativo chegou. "Corre, Má, corre!" O filho do cacique Edem estava construindo a casa dele e um tronco caiu em cima dele. Ele caiu no chão, ele está muito doente. Ele está muito machucado. Durante 2 semanas, a Maria cuidou dele, orou. E em um domingo, ela deixou ele lá descansando e foi para a igreja. E quando ela voltou, alguns nativos estavam ajoelhados em volta dele, soprando fumaça no rosto e esfregando pimenta nos olhos dele para curá-lo. Isso fez com que ele morresse mais depressa. "Bruxaria!" gritaram todos. Na África, eles acreditavam que ninguém pudesse morrer por outra coisa senão do que idade avançada. A pessoa só poderia morrer de velhice. Se morresse por qualquer outro motivo, eles consideraram que era bruxaria. "As pessoas da aldeia de Pocoyongo fizeram isso." O cacique "As pessoas da aldeia de Pocoyongo fizeram isso." O bruxo mentiu, falou para o cacique Edem. E o cacique mandou os seus homens irem lá na aldeia de Pocoyongo para matar todo mundo e queimarem a aldeia. Mas eles foram avisados a tempo e conseguiram fugir. A Maria precisou pensar muito rápido. A morte do filho do cacique era uma grande tragédia. Mas não justificava os assassinatos, sacrifício de esposas e de escravos. Ela escreveu rapidamente um bilhete para os missionários lá de Pueblo Duque, pedindo ajuda. E falou para ele, para o cacique Edem: "Você acha que assassinar as pessoas é um bom método para honrar o seu filho? Eu vou te mostrar como nós podemos honrar a vida dele de uma outra forma." Maria abriu a caixa de roupas que tinha vindo da Escócia, pegou o melhor traje e vestiu o homem morto, com um turbante de seda e sapatos. Colocou ele sentado numa cadeira embaixo de uma barraca. E ao seu lado, o cacique Edem colocou todos os crânios das pessoas que mataram nas guerras. Maria não gostou dessa parte, mas se manteve calada, sabendo que estava evitando algo pior. Os nativos ficaram satisfeitos e dançaram ao redor do filho morto, aplaudindo e bebendo. Maria não podia impedi-los, mas orou para que os missionários de Pueblo Duque recebessem a sua mensagem e fizessem alguma coisa. Ela sentia que estava sentada em cima de um barril de pólvora que iria explodir a qualquer momento. O cacique Edem já tinha prendido várias pessoas e ele tinha decidido matar aquelas pessoas. O Sr. Ovens ficou sentado ali tentando proteger aquelas pessoas. Maria sabia que o perigo não tinha passado. Sempre que eles bebiam, havia brigas depois. Um dos bêbados até empurrou Maria. Pegou uma das mulheres que estava prisioneira e deu para ela uma taça com um líquido dentro. Era semente venenosa triturada em água. "Beba isso e mostra que você é inocente", o homem falou. A Maria tirou a taça da mão da mulher e disse a ela: "Corra, corre para a casa da missão e fica lá dentro." A Maria foi falar com o cacique Edem. "Quem beber veneno morrerá. Essa não é uma boa prova. Você tomaria o seu veneno?" O cacique estava muito nervoso e respondeu para ela: "Eu quero que meu filho seja enterrado em uma casa, como a dos brancos." Então o Sr. Ovens falou para ele:
Eu vou fazer um caixão muito bonito para eles se você soltar os prisioneiros. Eles conversaram durante algum tempo e, por fim, o cacique Edem resolveu soltar todos os prisioneiros, menos 3. Deixou 3 ali que ele iria matar aqueles 3. O Sr. Ovens começou a fazer o caixão, mas Maria, ela estava tão preocupada com aqueles 3 que ainda estavam presos, falou para ele, por favor, solte essas pessoas. E ela suplicou, pediu ao cacique Edem, mas ele estava tão nervoso que ele disse assim, se você não ficar quieta, eu vou mandar você de volta para Pueblo Duque. Mas a irmã do cacique, que era amiga de Maria, falou para ele, a Má Branca tem sido muito boa para nós. Se você fizer mal para ela, os outros caciques vão ficar chateados. Então o cacique Edem cobriu seu rosto com as mãos e falou, puxa vida, mas que tipo de funeral o meu filho vai ter se a gente não matar ninguém? Ele vai ter que ir sozinho para a terra escura. Mas ele esperou no dia seguinte e 2 missionários de Pueblo Duque foram lá na aldeia, levaram uma tela com algumas transparências e mostraram para ele a mensagem do Evangelho de Jesus e a salvação. Ele nunca tinha visto nada igual e ele ficou muito satisfeito. E aí no outro dia fizeram o funeral do filho do cacique e somente mataram uma vaca que foi atirada no buraco onde foi colocado o caixão. Foi o primeiro funeral em 4.000 anos que não teve sacrifício humano. Foi uma grande vitória para Maria e para Deus, pois pela primeira vez na história daquele povo, alguém perdoou seus inimigos. O cacique Edem até agradeceu Maria por ela tê-lo obrigado a soltar os prisioneiros. E depois disso, a vida de Maria ficou mais fácil. Ela ensinava, pregava, cuidava dos doentes, das crianças. Às noites, ela acendia a lareira da sua casa, reunia os seus filhos de criação e cantava hinos e melodias escocesas, até com a ajuda de um pandeiro. E ela escreveu para a Escócia mais uma vez. Há missionários aqui que estão trabalhando ainda mais duro do que eu. A gente precisa de muita ajuda. O Sr. Ovens tinha ido, mas ele não ficou lá tanto tempo. Ela precisava de mais obreiros para a obra de Deus. E a fama de Maria tinha se espalhado por toda a Nigéria. Em uma única semana, 4 caciques diferentes foram se consultar com ela. Gente inocente a contar a história, gente culpada pedia para ficar na casa dela. Ela treinou 6 jovens cristãos nativos e enviou esses jovens para outras aldeias, porque nenhum missionário tinha ido ajudá-la. Certo dia, Maria escutou mais uma vez aquele famoso grito de ajuda. Corre, Má, corre! Um rapaz tinha sido baleado numa outra tribo e os seus amigos estavam se preparando para fazer uma guerra contra o inimigo. O cacique Edem deu um conselho a Maria. Mande remédio, mas não vá. Pode ser um engano e você não é tão forte para caminhar tão longe. Mas eles não puderam segurar Maria, porque mais uma vez ela saiu correndo durante a noite. E depois que ela tinha andado por mais ou menos 1 hora, ela ouviu um barulho de pés descalços e logo se formou uma roda ao redor dela. Você é bem-vinda, Má Branca, disse aquele cacique estranho. Mas nós vamos guerrear contra essa aldeia que atirou contra o meu filho. Maria ouviu o som dos tambores de guerra, os gritos dos jovens guerreiros e correu até eles. Se um único homem fez uma coisa errada, por que vocês vão matar a aldeia inteira? Ela começou a orar e falou para eles, fiquem aqui que eu vou ver o que aconteceu. Ela foi até a outra aldeia, onde os homens estavam lá prontos, alinhados, com lanças e espadas, esperando o ataque. Quando ela viu aquilo, ela falou, vocês não ficam com vergonha? Essa é a forma de receber uma dama? Onde está o cacique? Para sua surpresa, um velho cacique chegou, se ajoelhou diante dela. Ela olhou assim, olhou bem. E ele falou, eu te agradeço muito por vir, Má.
É verdade que um dos nossos homens estava bêbado quando deu o tiro no rapaz. Mas a gente não tem culpa. Foi só uma pessoa que errou, não foi a nossa aldeia inteira. Aí a Maria continuou olhando para ele assim. De repente, quando ela olhou assim bem pertinho do rosto dele, ela mal pôde acreditar. Era o cacique Ocur, que ela havia salvado a vida há muito, muito tempo. Lembra? Pois é. E aí ela falou assim para ele: bom, deixa eu comer alguma coisa primeiro. Vocês não querem que eu morra de fome, né? Ela deixou os 2 exércitos esperando. Comeu e então, pouco tempo depois, os nativos concordaram em pagar uma multa e a guerra novamente foi evitada. A Maria, depois de um tempo, decidiu sair de Ekenji e começar um outro trabalho numa aldeia chamada Akpap, perto do Rio Cruz. Ela escreveu para a junta de missões e eles responderam: bom, se você está decidida a ir para Akpap, a gente pensa que não vai dar para segurar você, né? E ela foi andando 24 quilômetros até Akpap, onde só encontrou uma cabana de palha para morar. Ela tinha acabado de chegar quando houve uma grande epidemia de varíola, uma doença terrível. Maria vacinou aquelas pessoas durante muitos dias com a vacina que havia sido enviada pelo governo da Escócia. Mas a situação estava tão difícil que o capitão da lancha que tinha levado a vacina decidiu ficar para ajudar. A epidemia de varíola ficou 1 ano lá em Akpap e em 1896 essa epidemia chegou lá em Ekenji. Maria transformou a casa de Ekenji num hospital, mas ninguém ajudava a cuidar dos doentes ou a enterrar os mortos. Ela procurava acomodar todos que estavam doentes na casa, tentava deixá-los confortáveis e falava de Jesus o tempo todo. Seu amado cacique Edém contraiu varíola também, e mesmo depois de Maria ter cuidado dele durante 2 semanas, dia e noite, ele acabou morrendo. A própria Maria fez um caixão, cavou um túmulo e enterrou o cacique. Depois de um tempo, todos em Ekenji morreram ou foram para outras aldeias, e a Maria, cansada, voltou para Akpap. Mas ela estava tão debilitada que ela caiu no chão desmaiada. Os missionários encontraram Maria e enviaram ela de volta à Escócia para que ela pudesse descansar. Um pouco antes de ela viajar, ela ouviu falar de uma tribo chamada Aros, uma tribo de canibais que estava procurando escravos e havia acabado de invadir uma aldeia vizinha. Doente, exausta, Maria escutou a conversa e pensou: Aros, eu gostaria de conhecer essa tribo. A força que Deus dava a Maria e a coragem dela era muito grande para enfrentar todos os desafios. O que será que aconteceu com a nossa missionária? Semana que vem você vai saber o final dessa história.
Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Quero te adorar, Senhor. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Pessoal, até semana que vem. Um beijo para todo mundo com muita saudade. Tchau, tchau.